Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba, Everaldo Souza para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá aquele like pra gente. Cada inscrito, cada inscrição é um passinho a mais que o nosso canal vai dar, beleza? Pessoal, é a terceira vez que eu inicio o vídeo, né? Terceira e última vez que eu inicio o vídeo aqui fora, nessa planta. E hoje nós vamos falar dessa espécie maravilhosa que todo mundo gosta, que é o ipê amarelo. Nós vamos fazer um resumão sobre esse ipê, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, iniciando falando que é uma planta bastante interessante, é desafiadora. É desafiadora por quê? Assiste até o final do vídeo que você vai entender. Uma planta que cresce bastante, cresce muito rápido, tem um crescimento bastante intenso e tem suas particularidades. E a gente vai falar sobre as suas particularidades. Essa planta aqui, ela já está cheia de botões, desse tamanho. Então é uma planta que floresce bastante rápido e dá fruto bastante rápido, ok? A sua semente é em torno de são vagens, né? Certo? Em sentido de vagem, são vagens grandes, tá? Cheio de sementes. Eu vou mostrar para vocês aqui os seus botões. Vamos lá. Então, ó, é uma planta, galera, aqui, ó, é uma planta que não produz conicidade, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Ela tá mais ou menos na grossura de um cabo de vassoura, tá? Isso aqui são todos botões, ó. Botões. Olha aqui como que tá de botão, ó. Ó, isso aqui é tudo botão, ó. Deixa eu pegar aqui uma... Aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Tudo botão. Botão e mais botão. Isso... Deixa eu pegar dois botões aqui. Ó, o botão. Esse aqui é o botão da flor do ipê. Certo? Botão da flor do ipê amarelo. Vê se faz foco. Então ela está carregada de botões. E dando um exemplo desse ipê aqui, planta pequena, baixa, já produzindo, eu tenho um outro exemplo aqui, próximo da minha casa aqui, na avenida aqui, que eu fiz uma outra gravação para vocês. Dá uma olhada lá. E aqui eu tenho um pé de ipê na avenida aqui próximo da minha casa. Uma planta, uma espécie de ipê amarelo de mais ou menos 2 metros de altura. E ele já deu flor e já produziu, ó. Isso aqui é frutos. Olha a semente dele aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma prova de que a planta, essa planta, ela cresce muito e engrossa pouco. Certo? Então tá aí, ó. Mais um pé de ipê aí pra mostrar pra vocês aí. Ok? Está carregada de botões. Eu tinha uma caliandra aqui, né? Eu tive que fazer a poda dela porque os galhos de sacrifício estavam muito altos já. E a gente tem que podar, senão a gente perde o controle. Aí eu fiz a poda e aproveitei para vir para cá para fazer esse vídeo hoje do ipê. Eu havia falado para vocês que eu ia fazer um vídeo unicamente exclusivo de ipê. Então vamos lá agora para o estúdio. Então, pessoal, falando um pouquinho dessa espécie, né? Eu venho estudando essa espécie já faz aí uns 5 anos, mais ou menos. E uma espécie desafiadora para fazer bonsai, principalmente, né? Por que uma espécie desafiadora? Porque, primeiro, uma das principais características do bonsai seria a conicidade. E o ipê, ele é uma espécie que não produz conicidade. A sua conicidade é irrelevante.
Então, ela vai desafiando a gente a cada momento. Segundo, uma espécie que cresce muito, o crescimento é muito rápido e não produz conicidade. E para você conseguir diâmetro de semente é praticamente impossível, tá? Eu consegui fazer uma plantinha de pé, não chegou a ser um bonsai, tá? Claro, não chegou a ser um bonsai, mas a ideia era fazer ela florescer no vaso. E foi um desafio, mas eu consegui fazer. E eu conheço aí bonsaístas aí renomados que tentam fazer o IP florescer e até hoje não conseguiram. Então, vamos falar um pouquinho dessa espécie. Essa espécie, ela é nativa das Américas, certo? Nativa das Américas. Então, todos os países das Américas aqui, essa planta vai estar presente. De repente, aqui na América do Sul, ela se dê melhor devido ao clima. O clima ser mais quente, né? Ser mais favorável. No Cerrado ela se dá muito bem no Cerrado. O IP, ele tem em média 40 espécies de IP. A gente pensa que tem 3, 4 espécies. Não, ele tem 40 espécies de IP. Tem o IP de casca lisa, tem o IP de casca corrugosa, o IP do Cerrado, aqueles IPs todo tortuosos que são lá do Cerrado e assim por diante. Beleza? Então, eles são nativos dessas regiões. Ele não é uma espécie genuinamente brasileira. Ele é igual à onça pintada. É igual à onça pintada, né? A onça pintada, ela está em todas as Américas. América do Sul, América Central e América do Norte. Beleza? Bom, o IP, aqui na minha região, é a região de campo. Né? Eu moro na cidade de São José dos Campos. Então aqui a região é de campo. A vegetação aqui, ela é bem parecida com a vegetação do Cerrado. Árvores baixinhas, tortuosas, né? Enfim. Então aqui é uma região que ela se adapta muito bem. Região de terra arenosa, região mais quente e uma região bastante tortuosa, né? Elevada também. Então o clima aqui e a região, o relevo é muito propício para ele, ok? Então, para fazer uma planta dessa florescer, né? O que tem que fazer? Eu peguei uma semente de IP e plantei e depois fui cultivando ela e fui colocando no vaso, certo? Coloquei no vaso e o que eu fiz? Eu simplesmente imitei a planta na natureza. Por quê? A gente tem que olhar, observar o que acontece com a planta na natureza para a gente poder retratar ela no vaso. São todas as espécies? Não, mas muitas delas sim. E eu tenho aqui nos meus arquivos, só que está com deixa eu ver aqui. Olha aqui, eu não sei se dá para vocês verem. Está com bastante reflexo na tela, tá? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, né, as duas fotos que eu tirei. Mas, além de eles estarem nos arquivos, eu imprimi isso aqui para vocês verem, tá? Então esse aqui é o IP que eu consegui fazer florescer. Fininho, fininho, né? Aqui tá outra foto, tá bem? Foto que eu tenho no computador aqui, nos meus arquivos. Não sei se dá para vocês verem. Ok. Enfim.
um vaso azul, né? Um vaso azul, azulão. Mas essa planta, ela não está mais comigo. Por isso que eu tenho só os registros dela. Então, como que eu fiz? Coloquei no vaso, fui cultivando, só que o que acontece? Como ela floresce muito rápido, ela não dá tempo de engrossar. Ela não dá tempo de engrossar, porque se você deixar ela crescer, ela vai perde tudo, né? O jeito da coisa. Então, olha aqui. Essa planta aqui, ela não chegou mais do que a grossura dessa caneta aqui. Mais ou menos isso. Detalhe. Como que eu retratei isso aí na natureza? Eu retratei da seguinte maneira. Observando, né? Novamente falando, observando o que acontece com ela na natureza, o tipo do substrato. Qual o substrato que eu usei? Tem gente que quer fazer florescer, florescer, florescer de todo jeito, mas usa um substrato lá, outro cá, de um jeito, de outro. Bom, substrato que eu usei foi 50% de terra vegetal e 50% de areia. Por que areia? Porque os IPs eles gostam muito de terra arenosa, né? Terra arenosa e também uma terra mais drenante. O IP não gosta de água, excesso de água de jeito nenhum. Bom, o que acontece com o IP quando ele floresce? Ele floresce no auge da seca. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente, quando chegou na época dele florescer, que é meio de julho, né, julho, agosto, aqui na minha região, eu creio que nas outras regiões também, simplesmente eu provoquei o estresse hídrico nele, retratando o que acontece na natureza. O que aconteceu? Comecei a provocar o estresse hídrico nele, ele começou a produzir botões e floresceu. Diferente dali, ali naquela bacia, ele vai florescer, tá cheio de botões. Só que a bacia ali, ela tem espaço, tá tendo bastante espaço para ele ganhar corpo, né, e crescer. Aqui no vaso, eu não deixava ele crescer, né? Eu jamais poderia deixar ele crescer. Fiz o seguinte, ó, coloquei ele no vaso, coloquei uma pedrinha ali, fiz as raízes, o debare dele em cima dessas rochas, enfim. Mas, depois eu vou falar para vocês também o motivo desse galhozinho aqui, mirradinho aqui. Certo? Vê se vocês veem, ok? Bom, o que aconteceu? Eu retratei na natureza. O que a natureza faz, eu tentei fazer aqui no vaso. E deu certo. Só que o que acontecia? Eu não poderia deixar ele crescer, não podia deixar ele crescer, eu ia lá e podava. Não deixava galho ficar muito grande. Porque o IP, como ele não tem conicidade, cresce muito rápido, muito. O que acontece? Ele chega rapidinho, cresce rapidinho e já começa a bifurcar, a se formar bifurcações. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Aqui, ele cresceu um pouquinho e já começou a formar as bifurcações, formar galhos, né? Eu não deixei ele crescer. Então, se eu não deixei ele crescer, eu não deixei ele engrossar. Aí, o que aconteceu? Essa coisinha aqui, desse tamanho aqui, ela emitiu flores. A partir do momento que a planta ela emite flores, ela já está de meia idade para adulta. Então, é como eu disse para vocês, ele cresce muito rápido, fica muito alto e ele atinge a maturidade muito rápido.
também, ok? Então, foi um desafio? Foi um desafio. Inclusive, eu não tenho outro bonsai de ipê aqui. Fiquei até um pouco desanimado, sabe, com essa espécie, devido ao quê? Devido à conicidade. Não produz conicidade. Aí, o que aconteceu? Depois, voltei a estudar, comecei a estudar sobre os ipês e tal, né? Cheguei a uma conclusão, a seguinte conclusão. O ipê, a melhor forma que você tem de fazer ele engrossar, deixar no diâmetro desejado, para depois você ramificar e você fazer a poda drástica. Se você não fizer a poda drástica, é impossível você fazer um bonsai de ipê. Senão fica desse jeito aqui, ó. Finica, né, da grossura do dedo e já florescendo. Beleza? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês em relação a essa espécie. Não dá para fazer um bonsai, né? Desse jeito, de semente, plantado de semente, como outros bonsai que você planta outras espécies que você planta de semente, molda ela e ela vai engrossando. O ipê não, o ipê ele tem que crescer muito para ele poder engrossar. Então a melhor forma, né, seria a poda drástica. E aí você põe lá no chão, faz uma coleta, você põe lá no chão, você deixa ele engrossar da maneira que você quer, ou você vai em algum lugar, faz uma coleta, né? O McDonald's Fernandes, ele tem um ipê lá, vocês já viram com certeza, que ele pegou numa pracinha que a prefeitura ia arrancar, ia fazer lá uma reforma lá, e ele pegou e trouxe o ipê e podou aquele ipê lá. O ipê dele tem mais ou menos assim, ó, a grossura do meu punho, ou pouco menos. Só que ele não conseguiu florescer até hoje. Eu já conversei com ele sobre isso. Aí eu dei uns toques para ele, aí em relação ao substrato, em relação a você provocar o estresse hídrico nele na época certa. Porque veja bem, ó, ele está formando botões ali. Aquelas folhas vão cair todas, tá? Quando chegar a seca. No auge da seca, que vai ser mês de julho, junho, julho, agosto, que é a época do inverno. Beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês em relação a isso. Bom, agora vamos para a lousa aqui. Eu vou falar para vocês sobre uma técnica que já tentaram usar, eu também tentei, mas não gostei. Que foi a questão do anel de Mapige. Então você tem aqui um ipê. Um ipê pequenininho aqui, ó. Um ipê pequenininho, né? Só que, ó, que bom se ele produzisse essa conicidade, né? Mas ele não produz essa conicidade. Ele cresce aquele pau reto, né? Pau reto, né? E depois ele faz aquelas bifurcações, certo? Ok? Então, o que acontece? Você vai fazer o anel de Mapige. Só que o anel de Mapige não é aquele anel que você faz para fazer a alporquia. O anel que você faz a alporquia é um anel de 3 a 5 centímetros, né? De 3 centímetros, 5 centímetros. O anel para você forçar o nascimento de brotos, a brotação, é anel de 2, 3 milímetros, certo? Então você vai fazer aqui, ó, eu quero que nasça um galho aqui. Você faz o anel aqui, de 3 milímetros. Você faz o anelzinho de 3 milímetros. Aí vai nascer um galho aqui. Eu quero que nasça um galho aqui.
eu vou fazer o anelzinho de 3 milímetros, ele vai nascer outro aqui. E assim sucessivamente. Só que eu apliquei essa técnica e não gostei. Não gostei. Por quê? Quando a gente vai fazer um bonsai, o que a gente quer? O que a gente quer é perfeição no tronco, né? Então, a partir do momento que eu pego aqui, faço aqui um anelzinho aqui, que seja de 3 milímetros, para sair um galho aqui, aí depois eu faço outro aqui, para sair outro aqui. O que vai acontecer aqui? Esse anel, ele vai se regenerar, vai encontrar uma casca com a outra, porém, ele vai ficar um calombo aqui, ó, nessa região toda da planta. Um calombo. E outra, às vezes sai um galinho aqui, mirradinho, e o galinho não vai. Não vai. Ele igual tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Esse aqui é um anel de mafite que eu fiz aqui. Não dá para ver muito bem, mas olha o galinho, que galinho mirradinho que saiu aqui. Então, o que acontece? Você faz o anelzinho de 3 milímetros, né? É aquela planta desajeitada, né? Que é o IP. Aí você faz aquele anelzinho fininho aqui, ó. Aí sai um galinho aqui, às vezes o galinho ele sai, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes ele fica mirradinho e não vai para frente. Porque você simplesmente forçou a brotação de um galho aqui. Aí vou fazer outro aqui, um exemplo, né? Vou fazer outro aqui, sai outro galinho aqui, ou para cá, que seja. Mas, num único tronco, se você faz um anel aqui, faz outro anel aqui, digamos que você vai fazer outro anel, sei lá, aqui, a planta vai ficar com 1, 2, 3 calombos na regeneração da casca. A casca não vai regenerar e vai ficar bonitinha, belezinha, não. Então, eu não gostei. Não gostei. Então, eu cheguei à conclusão que a melhor forma seria você fazer uma poda drástica. O IP aceita a poda drástica? Aceita. A alporquia? Não sei. Provavelmente aceite também. Não tem muito conhecimento nessa parte aí. Mas assim, eu tô correndo atrás com aqueles dois lá agora, 2 pés de IP que estão ali. Tô engrossando ele. A hora que ele chegar num diâmetro desejado, ou mesmo que eu faça uma coleta em outro IP aí fora, é decepar ele para poder forçar a brotação e concluir os galhos. Poder ter galhos saudáveis, galhos bons. E nesse sistema aqui, ó, perguntaram para mim se eu já usei essa técnica aqui. Eu falei, ó, já usei, mas não gostei. É uma técnica meio forçada. Então, se você quer fazer um bonsai de IP, faz uma coleta dele. Faz uma coleta dele, ou planta de semente, deixa ele crescer e engrossar, e depois você chega e lá do MEC, lá, o IP que o MEC tem lá, ele é bonitinho, o IP dele. Bonsai de IP. Um pré-bonsai, né, de IP. Mas ele fez a poda drástica. Beleza? Então é isso, galera. Não tem muita enrolação, tá? Não tem muito o que falar sobre isso. E é bem por aí. Beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.